Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. Aleluia. Nós vamos hoje falar de Noé, continuando a história dele, no capítulo 9 de Gênesis. O Senhor dá algumas orientações a ele. Pede a ele que cresça. Ele primeiro era abençoado, depois o Senhor disse que ele iria crescer, para ele poder multiplicar. Então a primeira ordem do Senhor para Moisés é a mesma que ele deu para Adão: frutifica, multiplica e enche a terra. Mas agora uma nova semente, porque a primeira já tinha se perdido, já tinha se corrompido, como Adão, como Caim. Agora Noé é de uma nação que vem vindo abençoada. Aleluia! Ele diz assim, no versículo 3, tudo que se move será para nosso mantimento. Tudo que cresce, tudo que se move, tudo que cresce na natureza e tudo que se move na natureza, você pode comer, porque o Senhor abençoou tudo, exceto o sangue dos animais. Esse você não deveria comer. Presta muita atenção, eu não gosto de comer chouriço, apesar que eu acho horrível, né? Não só pela crença, pela fé, mas porque o Senhor nos deu essa orientação para nós não comermos sangue. Alguma coisa ruim deve acontecer, porque o Senhor não daria essa ordem, não é verdade? Quem derramar, no versículo 6, ele diz, quem derramar sangue, pelo sangue será cobrado, ou seja, sangue se paga com sangue. Por isso que Jesus derramou o seu próprio sangue, sangue inocente, para poder curar a terra de sangue de injustiça. A justiça para curar a injustiça. Sangue por sangue. Sangue inocente por sangue contaminado. No versículo 11, ele faz um concerto de não mais destruir a terra pela água. O arco-íris é esse sinal de Deus. Primeiro concerto que ele fez com os homens. Não é o último, tá? Porque no novo mandamento, no Novo Testamento, nós temos um novo concerto, porque Jesus é portador de uma nova aliança. Aleluia! Mas, toda vez que o Senhor olha para aquele arco-íris, ele se lembra do primeiro concerto que ele fez com os homens, de não mais destruir a terra por meio da água. Amém? Noé, ele teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O Cão foi pai de Canaã. Nós temos hoje a terra de Canaã, que agora está em briga até hoje, mas que o Senhor deu para os israelitas. O Senhor deu aquela terra para Israel. O que acontece nesse capítulo é uma coisa muito triste que vai, de alguma forma, manchar o nome do Noé, que até hoje ele é conhecido como aquele que se embebedou por culpa de um filho dele. Diz que Noé plantou uma vinha e ele se embriagou, exagerou. E aí, o que acontece? O Cão, filho dele, ao invés de cobrir a nudez do pai, eles vão lá e vai contar para os irmãos, vai fazer uma brincadeira, vai tirar sarro do pai, vai lá e conta, meio que brincando, olha, nosso pai se embriagou, tal. Isso foi muito ruim, porque o Noé ficou conhecido como aquele que se embriagou. E isso aconteceu uma vez aqui, que a gente tem notícia, foi só uma vez que aconteceu. Por causa disso, Noé vai amaldiçoar Canaã, que é filho do Cão. Por que ele faz isso? Porque, como aconteceu com Adão, as gerações, por causa do pecado de um, as gerações é que foram amaldiçoadas. Nós vamos ter um entendimento melhor disso quando nós chegarmos lá nos 10 mandamentos. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele visita até a 3ª e 4ª geração daqueles que fazem mal, daqueles que não o seguem, daqueles que não o temem, daqueles que não fazem justiça ao nome dele. Mas, em compensação, ele segue até 1000 gerações daqueles que o amam e que o servem e que obedecem a sua palavra. Nós vamos ver que a geração de Sem terá uma sequência de pessoas abençoadas. E já a geração de Cão terá
sempre uma geração daqueles que perseguem a geração de Sem, os semitas, que hoje são os judeus, não é verdade? Então Noé é como se ele fosse um novo Adão, é um Adão que foi aceito pelo Senhor, é uma nova criação, é uma nova história que o Senhor começa a contar. Depois de toda a depravação da raça humana, depois de tudo que acontece, que a gente vai ter notícia, Deus dá um reset na humanidade e ele recomeça tudo com Noé. Então, quando o cão expõe a vergonha do pai para os outros dois filhos, que o cobrem, porque os outros dois filhos, o Jafé e o Sem, eles vão de costa, pegam uma capa e vão de costa para não ver a nudez do pai e cobrem, sem olhar para a nudez do pai. Uma atitude muito diferente daquela que o cão teve. Por isso, Noé amaldiçoa o filho do cão, que é o Canaã. Porque, ao invés de cobrir a nudez e a vergonha, expôs a vergonha aos irmãos. Ele multiplicou a vergonha de Noé. Até hoje Noé é conhecido por causa dessa embriaguez dele. Então, quando Adão pecou, seus descendentes foram corrompidos e envergonhados. Quando o cão pecou contra seu pai, seus descendentes foram envergonhados. Quando um irmão pecar contra outro irmão, presta bem atenção, para você que hoje serve ao Senhor Jesus, né? Você tem que seguir o exemplo de Jafé e de Sem, e não o de cão. Ou seja, não é expor a nudez, não é ir lá e contar, e fazer brincadeira, fazer pouco caso, desdenhar da desgraça do seu irmão, do pecado do seu irmão. O que você tem hoje? Você tem que, ao invés de acusar, você tem que ajudá-los a se levantar e a encobrir o pecado deles. O que encobre o pecado hoje? Hoje nós sabemos que é o sangue de Jesus que cobre o pecado da humanidade. Então nós temos que apresentá-los a Cristo e não ficar amaldiçoando e zombando da tristeza, da dor, do sofrimento, do pecado do irmão. Presta muita atenção, vamos aprender, né? E termina esse capítulo dizendo que os dias de Noé foram 950 anos e então ele morreu. Nós vamos começar depois do capítulo 10, os descendentes de Noé. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus, espero que você tenha entendido e tem muito mais coisa aqui para você ler. Vai lá ler de novo, eu sempre falo no começo, né? Vai ler o capítulo, vai ver o que o Senhor fala mais com você, porque o Senhor sempre fala e com cada pessoa ele fala de uma maneira única e especial, porque ele consegue cuidar de cada um de nós de uma maneira especial. Como ele cuidou do Noé, como ele cuidou do Sem, como ele cuidou também de toda a humanidade, ele vai cuidar de você. Um abraço em Cristo Jesus, amanhã a gente volta com o capítulo 10 dessa maravilhosa, poderosa, preciosa Palavra de Deus. Não esquece de deixar seu like. Um abraço.